aquelas participações de vocês nos quadros, agora no ponto extra também. Então, todos aqueles que participaram nas últimas aulas, pontos extras para a universidade. E como vocês estão? Vocês têm alguma dúvida a respeito de N1? Vocês têm algum apontamento para fazer? Uma grita da televisão? Só um pouquinho. Oi? Só um pouquinho. Pega essa letra. Uma grita da televisão? Só falta você na própria rua. Delícia, né? Então nós vamos fazer o seguinte: as aulas que ficaram encaminhadas para hoje, mitose e meiose, mais mutação, provavelmente a gente não vai conseguir finalizar a mutação hoje, mas na próxima aula a gente finaliza. No segundo momento da aula, a gente faz uma revisão bem legal. E vou pensar se eu vou avisar vocês ou não. Vocês querem uma lista de exercícios? Sim, por favor. Ok. Vamos relembrar uma coisinha aqui rapidinho. São dois mesmos cromossomos que nós temos nas células somáticas. Isso aí tem que dar na ponta da língua. Assim, pá, assim, quantos cromossomos na ponta da língua? Todos nós concordamos que é 46 o nosso número de cromossomos usualmente, todos concordam? 46 cromossomos, né? 46 cromossomos, mas se eu tiver 47, o que pode ser isso? O senhor ia falar o quê? Também pode ser essa mutação, só que é um tipo de mutação estrutural, que normalmente causa uma solia, né? Como é que é o formato do cromossomo usualmente numa célula que não está em processo de divisão? Assim ou assim? Assim, não sabe. Assim ou assim, né? A direita ou a esquerda? A direita. A direita, né? E esse aqui é o meio? É complicado. Isso, perfeito. Duplicado para? Isosolar. Isso, exatamente. É importante a gente saber desse princípio, pois na hora que a gente for falar de meiose, vocês vão entender que interessante que é. O indivíduo adulto tem cerca de 100 trilhões de células, todas derivadas de um único zigoto, uma única célula fecundada, um único óvulo, né? Esse nós vimos na última aula também, não foi? Aí eu perguntei para vocês também, né? Todas as células do meu corpo têm exatamente o mesmo genoma? Olha, eu perguntei isso para vocês, porque eu perguntei. Tem ou não? Uma célula do meu bulbo capilar e uma célula do neuronal, todas elas compartilham exatamente o mesmo genoma? É igual, idêntico? Por favor, vocês têm que dizer assim todos juntos. Sim, professor. Digam. Sim. Sim, exatamente. Mas o que diferencia então uma célula do meu bulbo capilar é diferente de uma célula neuronal? O que define essa diferença? Regulação da expressão gênica. Ou seja, o neurônio meu, ele é capaz de produzir certos neurotransmissores e de fazer uma sinalização química com esses mesmos neurotransmissores. Dopamina, serotonina, epinefrina,
noradrenalina, adrenalina, vocês lembram? Vocês já viram isso, fisiologia? Já tiveram fisiologia? Fisiologia, sim. Pois é, eu acho que vocês devem, ao menos assim, recordar, ouvir falar. Mas uma célula do meu bulbo capilar, os genes responsáveis pela expressão desses neurotransmissores, eles estão silenciados. Enquanto nos neurônios, esses genes estão ativados. Então, há uma série de regulações bioquímicas e moleculares que definem como uma célula vai se diferenciar ou não, a depender da região e das funções que ela, da região onde ela está e das funções que ela vai exercer. Senhora, qual é o seu nome? Pergunta. Maria Eduarda, olha lá para gente. Em voz alta, assim, de maneira. Corresponde ao ciclo celular, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais as células passam, desde a sua formação até a sua divisão ou não. Ok, né? Continua, pode continuar. Pode ser visto, em primeiro momento, como constituído por términos, em uma fase de divisão, mitose nas células somáticas e outras nas células germinativas. O que é uma célula somática mesmo? Todas as células que são as células Os gametas. Os gametas quais são? Ok, ó. Só que, ó, quando a senhora fala assim, eu não sei a senhora, né, mas muitas mulheres dizem, eu estou ovulando, tá certo essa expressão? Estou ovulando. O senhor ovulando. Deus me defenda, né? Dá não, né? A mulher ovula ou não? Sim. Na verdade, quem ovula é galinha, tá? Porque ela libera o óvulo, a mulher ovocita, tá? A gente vai dizer que o nome do óvulo que a mulher libera é ovócito. Então, quando sua tia chega lá, você fala assim, nossa, eu estou naquele período, estou ovulando. Você fala, a senhora é galinha? A senhora não é galinha. A senhora está ovocitando. Você fala assim, tá? Então, é importante a gente compreender o seguinte, na fase, no momento de divisão celular, na verdade, durante todo o ciclo da célula, ela passa por grandes dois momentos das células somáticas, mitose e intérfase. Eu quero ver se vocês também se lembram quais são. Esse ciclo vai representar todas as fases que uma célula passa. Se aqui é mitose, durante esse pequeno período que ela sofre mitose, esse restante aqui é o quê? É o que esse restante aqui? Intérfase, certo? Mas a intérfase era subdividida em quantas fases? Vocês se recordam? Hã? Opa, eu vi um G1 aí, é? G1, na verdade G2 também. G2, fase S. Classicamente, células que têm assim, um contingente de divisão mais acentuado, como uma célula epitelial, passam por essas fases aqui, né? Mas há células que o coeficiente de divisão praticamente não existe, como as células neuronais. Aí elas não passam bem por essas fases aqui, ela fica estacionada em que fase mesmo? O que eu quero dizer é o seguinte: classicamente, as células que se dividem no nosso corpo, elas acompanham esse ciclo aqui na intérfase. No entanto, tem células que a gente nasce com elas e vai morrer com elas, sendo que elas nunca têm se dividido. Um neurônio, por exemplo, que vai compor a medula espinhal, ele pode te acompanhar do momento que você nasceu até o dia que você morrer. Se você viver 84 anos, essa célula vai ter 84 anos e nunca vai se dividir. Aí ela fica estacionada em que fase? Essa é o quê? Falei, o S é do inglês? Hã? Daqui a pouco vocês vão lembrar. Elas ficam em G0. G0, que é um momento assim estacionário,
onde ela vai ter processos de síntese de DNA, sínteses, em inglês sínteses. Vai ter um momento de síntese de DNA, vai ter um momento de produção de proteínas, apenas para comportar o seu metabolismo. Uma célula que não passa por essas etapas. Então a entéfase vai ser dividida nessas fases, né? A gente tem o G1 grandão, G1, S, G2. Mas na verdade a mais longa é G1. Senhora, pode ler para a gente? Senhora. Bem alto assim, tenta gritar na tua tá? Intérprese. Período do ciclo de vida da célula em que ela não se divide, ela não está se dividindo e se encontra em intensa atividade metabólica. Transcrição, síntese de RNA, tradução, síntese de proteínas, que é o crescimento celular acentuado. Síntese de DNA, nuclear, duplicação dos cromossomos. Legal. Vocês se lembram do dogma da biologia molecular que eu falei também? Qual que é a primeira etapa que a gente tem no dogma? Primeira etapa do fundão aí, ó. Qual é? Replicação. Depois, peraí, pausa aí. Replicação é o quê, pô? Replicação é o quê? Certo? Replica o DNA. Então, a célula, ela vai fazer isso aqui, né? O que seria um cromossomo, ela vai duplicar para poder fazer o processo de transcrição. Calma, replicação, você não está querendo falar de transcrição e tradução. Mas então, venhamos, né? Para transcrição ou tradução? É transdução ou é transdução? Transcrição, né? Transcrição e... A transcrição consiste no quê? No RNA, assim. O quê? Transcrição? O RNA, o mensageiro vai lá. Isso aqui é o DNA, ok? Aí vai ter uma enzima chamada RNA polimerase que vai fazer o RNA a partir da leitura desse DNA. E é por isso que a gente fala que o DNA ele é um livro de códigos que tem informações da célula, né? No genoma. Aí o A ele vai o que mesmo? O A vai fazer o que mesmo? Qual que é o correspondente RNA para o A aqui, para a adenina? Tem timina no RNA ou? Ah, uracila. Será que eu vou ter que contar vocês para fazer de novo o RNA mensageiro aqui para mim? Uracila. Timina. A timina, pô. A o quê? Adenina. Citosina. Guanina. Guanina. Timina, adenina. Ok, então isso aqui é o que? Transcrição ou tradução? A confecção desse RNA é a transcrição. Vocês estavam me reclamando que eu estava muito ligeiro, assim, muito afobado. Está melhor nesse pouco sim, está mais tranquilo. Também estou pacificado hoje. Aí esse RNA ele vai sair. Ó, pay attention, please. Ó. Tudo bem. Esse RNA vai sair do núcleo e vai para um complexo que
fica lá normalmente no retículo endoplasmático rugoso. E esse complexo que tem proteína e um RNA chama-se ribossomo. O ribossomo é responsável por traduzir. Traduzir. Igual o Google Translate, traduz. Então, o RNA ele vai passar por meio da subunidade maior, da subunidade menor, e vai confeccionar uma proteína. É muito fácil de entender a lógica disso, né? Replicação, você replica algo que já existe. Então, DNA para DNA. Transcrição, eu vou transcrever uma informação para outra informação. Transcrever. E tradução, eu vou traduzir essa mesma informação para uma outra natureza distinta dos ácidos nucleicos, que é proteína. Então, durante a intérfase, a gente tem acentuadamente todos esses processos acontecendo. Aí, da mesma maneira, se nós dizemos então que no processo de intérfase esse DNA está relaxado ou condensado? Na intérfase. Exatamente o que o cara falou. Como é que seu nome é? Jonathan? Eduardo. Jonathan é o João. Nem Jonathan aqui nessa sala? Não. Convenhamos, se eu tiver esse DNA muito condensado, como é que eu vou abrir ele para ler? Então ele precisa estar bem relaxadinho para que esse DNA possa se abrir, eu possa fazer replicação, eu possa fazer transcrição e posteriormente tradução. Mas, hipoteticamente, supondo que esse DNA estivesse condensado, ele formaria cromossomos com apenas duas cromátides, ok? Aliás, com apenas uma cromátide, né? Um superior e um inferior. Ele duplicado forma um cromossomo classicamente como a gente conhece em formato X. Ok. Vamos continuar. Senhora, voz alta. Leal. Intérfase. Período do ciclo Que isso? Pode ser dividida em períodos ou fases. Subdivisão ajuda a entender melhor as modificações que ocorrem durante o ciclo. Períodos ou fases. G1. Transcrição e tradução. Calma. De maneira mais simplificada, a gente pode entender que em G1 eu vou ter mais acentuadamente transcrição, que é o quê? Transformação de RNA. E tradução, produção de proteína. Na fase G1, majoritariamente eu vou ter isso. Na fase S, eu vou ter a fase de síntese de DNA nuclear, ou seja, a replicação, né? E na fase síntese de DNA nuclear e formação de centríolos no citoplasma. Vocês lembram lá da biologia celular, que foi há muito tempo, provavelmente foi no início do ano passado, né? Vocês tiveram biologia celular? Foi quando? A senhora está faltando a verdade. Vocês com certeza tiveram biologia celular, psicologia, não? Psicologia? Psicologia. Nós não temos psicologia. Nós podemos contar na pauta aqui. Quantas horas? Precisa nem Depois que eu cheguei nessa universidade, não deixava isso acontecer. Certo, a gente tem aquelas novelinhas, né? Aqui é o que? O núcleo. Como é que é o nome desse aqui que fica perto do núcleo, que é cheio de ribossomo? É o retículo Retículo endoplasmático rugoso, né? A gente também tem
um negócio aqui assim, ó, que ele é lipídico, uma organela lipídica com funções digestivas da célula e também libera lisossomos, que são vesículas, né? Como é que é o nome? É o quê? A sigla, CG. Complexo de Golgi. Aí também tem um outro retículo endoplasmático que fica aqui assim, não precisamente tão perto do núcleo como esse aqui, que se chama retículo endoplasmático líquido. Ok? Aí tem um negocinho assim, que é responsável pela respiração celular mitocôndria. Mas o que para além da membrana celular, o que permite para mim que a minha célula permaneça no seu formato? O que mantém o formato de uma célula do jeito que ela tem? Para além da membrana. A gente tem microtúbulos. Vocês se lembram desse termo, microtúbulos? Microtúbulos. Microtúbulos, vamos pensar da seguinte maneira, são como os tijolinhos que se polimerizam e formam fibras do fuso. É o citoesqueleto. A gente chama isso de citoesqueleto. Mas aí nós temos os centríolos, que aqui na intéfase eles vão se duplicar. Os centríolos são como pontos de ancoragem na célula, de forma que esse par vai ficar na extremidade. Quando a gente chega lá na metáfase, ele já está migrado para outra extremidade. Ok? Centríolos, fechou? Aí, vamos só deixar aqui a relação citoesqueleto e núcleo. Durante a intéfase, acontece o que com a carioteca? Com a membrana nuclear, com a carioteca, acontece o que na intéfase? Ela faz o quê? Ela se desfaz. E o DNA fica exposto, né? Então, a partir dos centríolos, os microtúbulos começam a se polimerizar no sentido do cromossomo. Aqui, ó, eles estão se polimerizando aqui, ó. E se dirigem para o centro do cromossomo. Exatamente. Só que acontece, ele é polimerizado no sentido positivo, ou seja, no sentido do cromossomo. Aí, para poder fazer o arrasto desse cromossomo, ele vai despolimerizando a base, vai encurtando, e esse cromossomo vai ser arrastado. Ok? Produtos? Então, na fase S de síntese nuclear, nós também temos os centríolos no citoplasma que vão estar duplicados para posterior momento de divisão. G2, tradução. Então, G1 a gente tem transcrição e tradução. Na fase S a gente tem síntese de DNA nuclear e formação dos centríolos duplicados. E na G2 nós temos apenas tradução. Ou seja, na G2 eu vou ter muita síntese de proteína. E, logicamente pensando, dentro de uma perspectiva lógica, por que eu vou estar com tanta síntese de proteína um pouquinho antes de entrar na divisão de fato? Pensa logicamente assim, pensando Tem aí. que fazer a replicação. Tá o quê? Replicar o DNA. Para replicar o quê? Não, é na fase S, né? Estou falando na fase G2, que é tradução, que é muita produção de proteína por tanto. Para que tanta proteína assim? Para condensar os cromossomas. Para fazer o quê? Condensar.
Gostei da sua lógica, né? Tem histonas que são proteínas, né? Hã? Eu vi. Assim, eu acho que o processo didático ele tem que ser dialético, sabe? Eu falo, vocês falam. Quero que vocês pensem durante o momento que eu estou passando informações. Porque vocês não são só um livro onde eu deposito as informações, sei lá, para fora. Quero que vocês pensem comigo aqui. A gente vai construindo esse raciocínio juntos. Síntese de proteínas. Vocês concordam comigo que boa parte das organelas, das estruturas celulares, elas são feitas de proteínas? Concordam comigo? Agora chega no finalmente, que é o quê? Eu vou ter que dobrar todas as minhas organelas. Se eu tenho que duplicar minhas organelas, logicamente eu tenho que ter uma síntese de proteína bastante abundante. Fechou? Sim, senhora. É porque, na verdade, a senhora trabalha em laboratório? Já trabalha em laboratório? Não? Alguém que já trabalha em laboratório? Como biomédico, técnico, faz trabalho de biomédico sendo qualquer coisa nesse sentido? A senhora trabalha com o que no laboratório? Como é que é? A senhora trabalha já com parasito? Não é legal. Quando a senhora vai para a bancada, então? Quando a senhora vai para a bancada, qual é a primeira coisa que você vai fazer antes de realizar o estágio? Oi? Depois disso. Como biomédicos, a primeira coisa que a gente faz depois de higienizar a bancada, antes de tudo, a gente pega para organizar tudo em cima da bancada. Pega lá assim, eu sei que isso aí eu vou precisar de uma proveta, eu vou precisar de uma elemária, eu vou precisar de pé, vou precisar, calma, vou precisar de pipeta, micropipetas, etc e tal. Então eu vou organizar tudo isso para a execução do ensaio antes. Na fase G2, onde eu tenho a duplicação de organelas, é justamente esse mesmo processo. Ela está preparando tudo que ela precisa, está duplicando todas as suas organelas, daquelas que são necessárias que sejam duplicadas, para posterior divisão celular. Então, na fase G2 é isso. Eu dobrar todo o meu conteúdo celular daquilo que seja estritamente necessário. Síntese de proteína para fazer essas organelas. Por quê? Você está dobrando para Dividir. Dobrando para dividir. Para que se eu tinha 2 mitocôndrias, agora eu vou ter 4. Por quê? Para poder dividir durante a mitose. Okay? Faz sentido, faz? Faz, né? O que eu falei? Eu vou pegar um plano de parte disso. Deixa eu ver esse aqui. Mas não é essa que faz a divisão? Oi? Mas não é essa que faz a divisão? Não, na S a gente. Ou é depois da G2, então? Né? Na S a gente tem. Na S da G1 temos transcrição e tradução. São processos para transcrição, para poder fazer os RNAs, que por sua vez vão produzir proteínas, e essas proteínas vão ser utilizadas para a produção de organelas duplicadas, duplicadas de organelas. Na fase S, eu vou ter somente a replicação do DNA. Vou pegar e dobrar meu conteúdo genético. Então, aquela simplificação que eu fiz para vocês, nesse sentido assim, né? Você quer o quê, pô? Você quer o quê, pô? Mitose ou melhor? Mitose ou melhor? Simplificação, grosseiro, inclusive. Porque agora vocês são biomédicos e conseguem fazer essa explicação. Se eu fosse realmente assim, ser um pouco mais preciso, eu diria que isso célula em período G0 ou G1 ainda. Na hora que ela entra em S, ela faz isso aqui, ó. Duplicou o DNA. Para depois fazer isso aqui. Ok? Fechou, né? Então é isso. Sigamos. Intérfase. Quieto ali. Intérfase. Pontos de checagem. Mecanismos celulares verificam
das células antes de prosseguir de uma fase para a outra. Pausa. Então, adconvir, né? Nós falamos que o DNA de uma única célula pode ter mais de 2 metros, né? É muita coisa. Concorda? É muita coisa. Então, ali a gente tem alguma coisa na casa de, possivelmente, de trilhões de bases nitrogenadas. Trilhões de timinas, citosinas, guaninas, uracinas, etc. Concorda comigo que também fazer a replicação desse DNA também pode ocorrer muito erro? Com certeza, né? Mas para evitar uma célula que seja disfuncional, ou uma célula que possa ainda virar um câncer, tem mecanismos de checagem. Quais são esses mecanismos de checagem? Que momentos acontecem? Entre G1 e G2, a célula atingiu um tamanho, o ambiente é favorável, o DNA está danificado. Então, a célula, antes de dividir, ela precisa crescer também, o volume dela vai aumentar. Se ela não tiver aumentado o volume, ela vai ter que fazer mecanismos de reparação para conseguir atender a esse déficit que aconteceu. Eu quero dar um jeito entre G1 e G2. G1 e G2, entre G1 e G2 tem a S também, então é onde está todo mundo ficando. Continua o ambiente favorável. Se as condições bioquímicas do meio estão favoráveis para isso ou não. Uma pessoa que tem diabetes, você já viu que quando ela tem, principalmente quando está bastante acabado, se ela tem um corte na perna, vamos dizer assim, esse corte demora muito pouco para cicatrizar. Muito. Porque bioquimicamente o meio não está viável para que ocorra esse processo de divisão. Outro exemplo, vocês já viram hematologia? Hematologia de sangue. Não. Sabem o que é uma anemia? Sabe o que é uma anemia? O que é uma anemia? A anemia tem vários tipos, né? Mas tem um tipo de anemia que ela é chamada de anemia. Esqueci. Como? Não. Tá na ponta da língua, não está sendo falado. Perniciosa. Perniciosa, que ela é pela falta ou pela má absorção de B12 e folato. É aqui geral, não tem? A senhora Mas tem? não, assim na maioria das vezes é o que acontece. Não, muitas vezes a gente tem Porque na maioria das vezes é falta de B12, falta de vitamina, né? Sim, mas tem pela falta de ferro também, de ferro priva. Mas o que acontece? Tanto a B12, ela é precursora na formação de timina. Para que o meu organismo possa sintetizar timina para confeccionar o DNA, eu preciso de B12. Para, vamos dizer assim, ativar esse B12, eu preciso de folato. Então, se faltar um ou os dois, eu vou ter formação de timina e o processo de divisão celular também não está adequado por conta de questões ambientais, né? Pela carência de elementos bioquímicos para a formação dessa timina. Ok? Isso aqui é só para de curiosidade, por exemplo, para iniciar o estudo. O DNA está danificado? Eita, pleura, hein? Esse aqui é complicado, porque se o DNA estiver danificado, se não for possível reparar, a célula faz o quê, pessoal da citologia? Apoptose, que é o quê? Pode, vocês são dois. Continua, por favor, quer destruir. Entre G2 e a mitose, nova verificação quanto celular e Nova verificação. Tem dupla checagem, né? Porque é um processo assim muito sério. A célula não pode ter danos genéticos consideráveis. Quero. Oi? Qual que é a confirmação no outro slide também, tá? Rapaz, essa é uma ótima pergunta, viu? No outro slide também, vou passar se tá bem. Tem nada não. Eu enviei para vocês uma versão PDF que eu acho que está bem ajeitada. Enviei, Quer? A senhora enviou para todo mundo? Tá desse jeito. Está desse jeito, né? Não tem problema. Gostei. Convenhamos, por que uma falha na mitose
nível de erro na replicação do DNA pode gerar para mim? É um impacto considerável? Oi? É considerável o impacto? Sim. É mesmo? Por quê? Pode tirar um câncer. Na Mas verdade, bloqueada. não. Oi? Ela vai ser bloqueada. É, mas normalmente a gente tem alguns mecanismos, né? Se ela não sinalizar a mitose, ainda tem outros mecanismos imunológicos para matar essa célula. Mas o câncer, ele precisa acontecer não uma replicação defeituosa, não 2, não 3, não 4, não 10, não 20, não 30. É uma série de gerações de células que estão geneticamente modificadas por conta de erros nesse processo, entre outras coisas, e que não é feito nada por parte do nosso corpo para poder atenuar isso aí. A cada minuto a gente produz uma quantidade considerável de células cancerígenas. Só que o nosso corpo dá conta disso naturalmente. Algumas pessoas que têm problemas na regulação desse processo vão ter mais problemas, outros menos. Mas o câncer é gerações desse problema. Se aconteceu topicamente numa célula da pele, nada acontece. Qualquer lugar do corpo, o dano é mínimo, exceto se estando calculado por muitas gerações, o que é bem difícil de acontecer. Agora, eu posso transmitir para a próxima geração um dano que aconteceu nas minhas células somáticas ou não? Pensa logicamente, é uma pergunta lógica. O que vocês acham? Sofri um dano por conta de reabilitação no meu estômago e vou até agravar, cheguei até um câncer de estômago. Isso aí vai ser passado pelas próximas gerações. Por aí os mitoses que estão perguntando, hein? Pode ou Eu não? acho que pode gerar pré-exposição. Quando é oriundo de erros na mitose, por questões assim que não estão relacionadas a alguma predisposição, não mesmo. O que pode gerar danos, onde pode gerar danos, isso vai ser passado para as próximas gerações, é na meiose. Porque o indivíduo que vai ter aquele conjunto gênico, o indivíduo que vai ter o conjunto gênico onde ocorreu a mutação que foi dos gametas, vai herdar isso dos gametas. Por exemplo, o processo de divisão celular por meio de meiose de um óvulo que ele está senescente, que ele está velho. Normalmente ele não consegue dividir muito bem os cromossomos e acontece síndrome de Down. Por isso que mulheres com mais de 35 anos têm uma probabilidade exponencialmente maior de desenvolver, de ter filhos com euploidias, né? Síndrome de Down, entre outras coisas. Senescência celular, falhas no processo de senescência e envelhecimento, dificuldade de divisão dos cromossomos dessas células, né? Estão mais velhos. Oi? É só por gente chamar senescência. É porque o ovo vai estar muito velho, né? A partir dos 35 anos ela tem Óvulo velho. Óvulo velho, pode ser assim. Óvulo velho. Só que a senhora confundiu o médico assim para dar aquele. A aura, né? É interessante falar assim. Senescência de sanidade. Continua lá para nós, que aqui. A senhora fala, a senhora lê numa altura que eu gosto. Na intérfase. São visíveis a carioteca e o nucleolo. Pausa. Temos o núcleo. Está dividido aqui, ó, com a carioteca bonitinha. Na intérfase está a carioteca bonitinha. A gente tem lá o nucleolo, ainda está visível nessa fase. Continua. Os cromossomos encontram-se na forma cromática, longos, finos, descondensados e não individualizados. Cromatina, tá? Cromatina é quando ele está assim, bem desenovelado aí. Vocês não vão fazer nenhuma pergunta, não? Nada? Nenhuma pergunta? Desde cá, eu queria que vocês fizessem uma pergunta para mim, assim, ó. Enfim. Ali estava, né? É do DNA nuclear. Tem DNA em algum outro lugar ou não?
Mitocôndria tem DNA, tá? Ok, é exatamente isso. Vocês não vão perguntar aqui para o nucleolo, não? Ah, ótima pergunta, cara. Poxa vida. O nucleolo é o RNA. RNA é o RNA ribossomal. Ribossomal, que vai constituir os ribossomos. Ok? Aí aquilo que eu mostrei para vocês no quadro, né? Centrossomos com centríolos. Estrutura para a formação do fuso mitótico. Dois polos das células. Vão migrar para os dois polos da célula e formar um fuso mitótico. Daí, eles emitem certos feixes que a gente vai chamar de fibras do fuso e as ásteres. Ok? Nomes importantes. Senhora leu tudo? Leu. Continua, por favor, você é jovem. Como é que é seu nome mesmo, cara? Oi. Continua, Como é que é seu nome, jovem? Edivaldo. Senhor Edivaldo, não é para não é? Mas ele é alto igual ela, assim, ó. Não. Pode ter. Edivaldo, não seja mole para mim. A senhora, qual é seu nome mesmo? Qual é seu nome? Tainá? Bem, Tainá, lê para nós. Não tem problema, não. Eu também tenho. Eu também tenho vergonha, eu sou tímido. A senhora vai se recusar veementemente mesmo? Um pedido de olhos amendoados para ti? Tudo bem então, eu não vou te forçar, não vou obrigar. O senhor. Pera. Mais alto. Ocorre síntese de RNA, de proteínas e de DNA, e consequente duplicação dos cromossomos. Power. Ok, né? Já sabemos. Continua. A partir daí, cada cromossomo fica formado por duas cromatídeos Então, quando a célula ela não está no processo de divisão do cromossomo duplicado, a gente fala que essa estrutura aqui, que é apenas uma cromátide, é um cromossomo. Quando ele está duplicado, nós falamos que ele está com duas cromátides irmãs. Ok, né? Continua. No citoplasma ocorre a duplicação do centrossomo. Olha só, aqui que eu falei para vocês. Tem dois pares de centríolos. O par de centríolos eu vou chamar de centrossomo. Agora, rapaz, desse seja pode, não, a senhora. A senhora que está tendo contato visual, a senhora Com relação à capacidade de divisão celular, existem três grandes categorias de células no corpo humano. Células que, depois de diferenciadas, não se dividem mais ao longo da vida. pausa. Está falando de três categorias de célula com relação ao processo mitótico que eu falei para vocês. Aquelas que a gente nasce com elas e vai morrer com elas, que elas não fazem divisão ou praticamente não fazem. Continue. Células nervosas e musculares. Uma pausa aí, células nervosas musculares. O que acontece? Na bibliografia clássica, nós temos lá que o neurônio não se divide, não se multiplica, etc. e tal. Por isso, doenças neurodegenerativas são de difícil reversão também, né? Ok? Tipo Parkinson tem cura para aquilo? Tem comando de atenuar sintoma, né? Parkinson, Alzheimer também não tem cura. Se a pessoa sofreu dano e perda de massa encefálica considerável, pode acontecer neuroplasticidade, mas não uma regeneração de neurônios, como tem provavelmente recuperação daquela massa perdida. Aí, por isso que a gente fala, né? Ela está nessa primeira categoria, que a gente nasce com elas e vai morrer com elas. Só que a gente descobriu
A gente não, a galera que trabalha com isso. Descobriu que tem ciclos de renovação, mas são muito pouco, né? Pouco de renovação, a cada 6 anos. Então, galera, quem teve Covid aqui, levanta a mãozinha. Quem não teve, né? Quem não teve? É mais fácil. Quem teve mesmo? Rapaz, a galera dá uma Covid mesmo. Você vai ver quem teve Covid? A Covid, ela ataca células neuronais, a gente tem perda de células neuronais, tanto que normalmente para vocês, se algum de vocês tiver tido sintomas médio graves para graves, vocês tiveram perda de memória de curto prazo, não tiveram? Teve ou não? Até hoje. Até hoje? Até hoje, porque isso não se recupera, não como a gente sabia. Mas, por exemplo, com determinadas suplementações, a gente consegue recuperar alguma coisa. Eu, por exemplo, faço uso de coenzima Q10, creatina e ZNA. Isso melhorou assim 200% da memória de curto prazo. Vocês já ouviram falar de ayahuasca? Santo Daime, ayahuasca? Pois é, o Santo Daime, a ayahuasca, ela também tem capacidade de regeneração celular. Ela é neuroregenerativa. Então, falou esse negócio sempre mesmo, mas na igreja eu levantava uns negócios como agora. continua, por favor. Ficam paradas em estado modificado de G1 denominado G0. Então, G0 vai ser essa fase estacionária onde as células que têm menos padrão de divisão vão se manter. Mas aí ela está falando de células nervosas e musculares. E aí, vocês têm outra pergunta para me fazer ou não? Quais são as células? Pergunta errada, tá ali, entendeu? Uai, Não, é porque ela atrofia e hipertrofia, faz isso? Essas células? exatamente. Mas o que a colega acabou de dizer, né? Eu vou devolver com uma pergunta. Se não tem divisão celular em células musculares, como é que o sujeito ele fica bombado? Porque ela tem uma hipertrofia. E o que é hipertrofiado? As células crescem, aumentam o número. Aumenta o volume. Então a gente não tem assim ganho real de fibra muscular a nível numérico, mas nós temos um ganho de volume de miócitos, né? Muito bom, Kevin. Continua lá para nós, por favor. Não, peraí, como é que é? Só um pouquinho. E as células nervosas? Porque as células musculares a gente sabe que acontece com a hipertrofia. As células nervosas é a mesma coisa também? Então, as células nervosas, assim, porque elas só vão aumentar, não, elas aumentam o volume, né, para acompanhar o crescimento do indivíduo. Mais nível de divisão. Agora a senhora pode continuar, por favor. Células que normalmente não se dividem, mas saem de G0 quando submetidas a certo tipo, iniciando o ciclo celular. Exemplo? Células do fígado e leucócitos. Ok. Essas células, quando elas estão num momento homeostático, ok, lembra que é homeostase, né? Pelo amor de Deus. Homeostase é um equilíbrio bioquímico e fisiológico que o corpo faz mediante a entropia. Ok. Células do fígado, elas não se dividem exceto se tiver um estímulo. Tá o cara lá assim, chega domingo à noite, quer dizer, chega sexta-feira, né? A maioria é sexta-feira. Né? Vai lá no bar da Creuza lá e vai encher o pano de cachaça, né? O que é que acontece com esses hepatócitos? Eles são agredidos. Tem perda de hepatócitos e depois de um momento sem beber, tem uma recuperação a depender desse estímulo, né? Recuperação de células hepáticas. Leucócitos, a pessoa sofreu uma hemorragia ou foi doar sangue. Esses leucócitos também são novamente produzidos, né? Através de hematopoiese. Continua? Células que normalmente possuem grande capacidade de divisão. Células epitélio e epitélio intestinal. Tranquilo, né? Tem descamação da pele, tem descamação de mucosa, isso é reposto quase que diariamente. Então, o processo de divisão celular de intérfase até a mitose acontece com uma frequência muito grande. Então, se a gente for falar de uma quantidade de DNA em relação ao tempo, quando a gente coloca no gráfico, fica mais ou menos assim. G1, eu tenho quantos cromossomos em G1? A gente está 2N aqui, né? Aqui ele tem 2N,
dobrei a quantidade de cromossomos no momento da síntese, manteve-se durante G2 e passa pelo ciclo de divisão até o momento em que esses cromossomos eles são redistribuídos, um para cada parte da sua extremidade, separa as cromáticas irmãs, telófase e pronto. Fim, intérfase de novo. Divisão celular, mitose, meiose. Eu quero muito mesmo pegar com você para fazer uma prática dessa aqui com raiz de cebola. A cebola tem cromossomos grandes e dá para a gente conseguir visualizar isso muito bem. Pega a raiz da cebola, coloca no corpo da água, a raiz vai ter a crescer um pouquinho, a gente pega, fragmenta isso direitinho no gilete, pinça ou panótipo, microscópio, a gente consegue ver todas as fases do ciclo celular. Seria uma prática muito interessante de fazer. Não sei se o objetivo era isso. Ok, sigamos. Então o processo de mitose está bem definido e resumido para que vocês possam ver no slide. Você não consegue ver aqui? Consegue, sim. Então por que a senhora senta aqui se a senhora não consegue ver? A senhora. Por Deus, conceito. Processo de divisão celular através do qual uma célula eucariótica dá origem a duas outras células geneticamente semelhantes entre si e a célula mãe. Ok, você já sabe. Ocorrência: células eucarióticas, tanto somáticas como germinativas. Olha só. Pode perguntar. Mitose acontece tanto em células somáticas como Germinativas. E aí, o que vocês acham disso aqui, cara? Eita, pleura. Tá lá o testículo do rapaz. Tá lá o epidídimo, etc e tal, tudo sinífero, etc. O espermatozoide ia virar e falar assim, só o espermatozoide, ele surge do nada, assim, e se faz alguns não, né? Não é engraçado isso, não. Aí, aqui nós temos células de Sertoli, vocês lembram disso? Citologia, células de Sertoli, que são as células que são precursora das espermatogônias. Elas darão origem às espermatogônias. Essas espermatogônias, sim, são as células precursoras dos espermatozoides. Aí vai virar espermatócito 1, depois vai virar espermatócito 2, depois vai virar espermatozoide. Para gerar espermatogônias é o processo mitótico, tá? Então, por isso que as células germinativas passam pelo processo mitótico. A mesma coisinha que acontece lá no folículo ovariano. Formação de... Aí vocês podem pegar da seguinte maneira. Sempre vai terminar com onde? Cito 1 e cito 2. Se eu comecei com espermatogônia, aqui vai começar com... Termina com gônia. É o quê? Como é que é o nome dele? Ó, o espermatozoide, a célula precursora é espermatogônia. A mesma lógica se aplica aqui. Então, como é que é o nome da célula precursora da mulher? Ovogônia. Depois, ovócito primário, ovócito 1. Depois,
liberar o ovócito 2, diferente da gente. Elas liberam o ovócito 2, esse ovócito 2 ele vai para as trompas uterinas, lá eles são fecundados pelo espermatozoide, e só então que ele finaliza a meiose. Isso é muito doido. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então não é certo a gente falar que está ovulando? Mas se a senhora for uma galinha, está certinho. Não. A senhora é uma galinha, mas a senhora é uma galinha. Então a senhora ovocita. Aí quando a tia te virar assim, eu tô ovulando, você fala, não, a senhora não é uma galinha para estar ovulando, a senhora está ovocitando. Mas por que o pessoal eles colocam muito isso na nossa cabeça, sempre que fala alguma coisa, não fala, nunca ouvi ninguém falar que está ovocitando. É porque a pessoa que falou isso para você não é biomédica, cara. A senhora como biomédica, você não vai falar que está ovocitando. Você vai falar que minha mãe está errada? Sim, errada. Não é cuspida no chão, a senhora está errada. Ocorrência: células eucarióticas, tanto somáticas quanto germinativas. Você está olhando? Senhora, Importância e funções. Principal processo de reprodução dos organismos unicelulares eucariontes. Paulo, se chegar no final da minha disciplina e não souber o que é isso aqui, cara, vamos lá na coordenação, eu vou pedir, implorar para que o seu diploma seja ajustado. Pelo amor de Deus, eucariote. Continua. Formação de gametas em algas multicelulares e plantas. Ok. Regeneração de tecidos e crescimento por aumento do número de células dos organismos pluricelulares. Ok. Bactéria passa por mitose. A senhora que acabou de ler, a bactéria passa por mitose. Ufa. Como é que é? Bactéria eucarionte ou procarionte? Criaturas. Criaturas esotéricas. É procarionte, então não passa por mitose, passa por um processo chamado fissão binária. Já tem o jeito? Então a gente chega naquelas fases, queridas fases, são prófase. Alguns livros trazem mais detalhadamente a prometáfase, que seria, portanto, uma intersecção entre prófase e metáfase, prometáfase. Depois metáfase, anáfase e telófase. Vocês estão decorativos, né? Nós vamos entrar em detalhes a respeito. Decorativos. Mitófase e prófase. Os cromossomos já duplicados começam a se condensar, tornando-se cada vez mais visíveis ao microscópio óptico. Ok, na prófase nós já temos cromossomos propriamente ditos ou não? Sim. Não, estamos começando a se condensar, né? Ainda não. Propriamente. Muito obrigado. Ó, escutei as meninas. Não. Continua. Cada cromossomo duplicado apresenta-se formado por duas cromatídeos irmãs, unidas por uma região do cromossomo denominada de centrômero. Importante, hein? Aqui tem, então, a cromátide que replicou em outra cromátide. Essa é igual a essa? Sim. Tecnicamente, sim. Então, elas são cromátides irmãs. Aí tem o meio do cromossomo que se chama centrômero. Aí tem uma proteína associada ao meio do cromossomo chamada cinetocoro. Ok? Aí vai ser cinetócoro, só que você não fala cinetocoro. Eu vou confiar mais em mim mesmo. Continua, por favor. Proteínas especializadas presentes no núcleo organizam-se no centrômero de cada cromátide irmã, formando um complexo proteico denominado cinetócoro. Bem, pode você aprender. Então, essa estrutura, esse complexo proteico que se forma no meio do cromossomo chama-se cinetocoro, o cinetócoro. E para que serve? Vocês lembram de falar dos microtúbulos que formam as fibras do fuso para fazer a divisão celular? É no cinetocoro ou no cinetócoro que eles vão se associar. Então,
Na prófase, o nucleo desaparece. Não há transcrição nos cromossomos condensados. Está na formato de cromossomo, está condensado, não há transcrição, ok? Não há replicação e praticamente não há tradução também. Cromossomos condensados. Cromossomos duplicados, centrómeros, ou os centríolos com forma de centrosomo, a querateca desaparece. Senhora? Mitose prófase. Alguns microtúbulos partem de cada centrosomo e crescem em direção ao centrosomo oposto. Microtúbulos ou fibras polares. Em torno de cada centrosomo. Então, aquilo que eu falei, as fibras do fuso, as fibras polares, os ácidos, eles vão sendo polimerizados no sentido do cromossomo, para que depois sejam despolimerizados e puxem as cromátides cada um por volta da célula. Pode continuar. Em torno de cada centrosomo surgem microtúbulos menores que se dispõem radialmente, áster. Os centrosomos se afastam, indo em direção aos polos opostos da célula. Então, vai acontecer essa migração dos centrosomos, desses centríolos. Estavam antes juntos, eles vão cada um para o ponto da célula. Os cromossomos iniciam seu processo de condensação, tornando-se mais densos, mais grossos e visíveis. Na prófase, esses cromossomos ainda não estão muito bem formados. Mas a gente consegue ver se eu continuar. Se eu não tiver linha aqui, não dá? A gente vai vendo, ó, nas etapas da prófase, à medida que vai se aproximando da prometáfase ou da metáfase, eles vão tornando-se mais condensados, mais visível. Dá para ver direitinho essa progressão da imagem. A prófase termina com o rompimento da carioteca. Não há mais limites físicos entre o citoplasma e o material nuclear. Ok. Na prometáfase, então, o que os livros textos trazem, que marca a prometáfase é isso, a completa dissolução da carioteca. Os microtúbulos polares penetram na área ocupada pelo material nuclear. Alguns se ligam ao cinetócoro de cada cromátide irmã, fibras do cinetócoro ou fibras cromossômicas. Ok. Então, nesse momento, onde estão localizados dentro da célula esses cromossomos? No núcleo? Então, está onde esses cromossomos? Não? Tem certeza? No citoplasma. Só que o que acontece? Se esses cromossomos estivessem desenovelados, estivessem frouxos e fossem para o citoplasma, a gente tem certas enzimas no citoplasma chamadas nucleases que iam degradar esse DNA. Mas na formação do complexo de cromossomo, que está muito condensadinho, não há regiões para essas enzimas atuarem. Então, eles estão, por assim dizer, protegidos, os cromossomos. E por que tem enzimas que degradam o DNA no citoplasma, no seu citoplasma, no citoplasma de todos os seres vivos? Vocês já tiveram microbiologia? Não. Mas em citologia você deve ter visto ao menos uma pincelada sobre vírus, não? Aí lá na primeira aula de citologia, falou, gente, vírus é um ser vivo ou não é ser vivo? Aí o que vocês responderam para o professor? Acho que não teve. Hã? Não teve, não. Então vamos lá. O vírus, na bibliografia, não é considerado ser vivo, mas ele tem material genético. Não é considerado ser vivo, justamente porque ele precisa de um hospedeiro necessariamente para ter atividade metabólica para ser reproduzir. Só que eu considero ser vivo, porque tem alguns autores. Tem alguns autores que vão defender essa mesma ideia de que o ser vivo é um ser auto-organizado e tem material genético. Então, assim, se enquadra nessa perspectiva. Só que o vírus, ele ejeta o DNA dele no citoplasma. Então, se ele ejeta o DNA ou o RNA dele no citoplasma, é importante ter enzimas para degradar esse mesmo DNA.
continua. Os centrossomos atingem os polos opostos da célula. Os cromossomos são deslocados para a região equatorial da célula. Ó, aqui os cromossomos ainda não estão, mas estão prestes a ficar na região equatorial da célula. É só você lembrar, gente. Isso aqui é o planeta Terra, como vocês dizem. Alguns estão vivendo no mundo da Lua nesse momento. Mas no planeta Terra, tem uma linha que divide aqui perto dessa linha. É a linha equatorial. Então é a mesma coisa. Vão ficar ali no meridiano da célula, na linha equatorial, no meio da célula. Mas quando eles se alinham no meio da célula, que fase é essa? Exato. A metáfase. Cromossomo visto na microscopia eletrônica, então, né? Continua o mesmo. É a fase mais longa da mitose. Os cromossomos atingem o máximo de condensação e alinham-se no equador da célula. Placa equatorial ou metáfase. Ok, metáfase. Os cromossomos na metáfase estão no máximo da condensação deles, a depender do bicho, da criatura que a gente trabalha ali, entre metáfase e anáfase, mas sempre na metáfase. E eles vão estar alinhados na placa equatorial. Na anáfase ainda a gente vê assim, muito bem esses cromossomos condensados. Continua. A intensa movimentação de partículas e organelas são distribuídas igualmente para os polos opostos da célula. Então, a pergunta que a senhora havia feito, no final da G2, intensa síntese de proteínas, para que eu possa multiplicar minhas organelas, elas serem distribuídas no lugar da célula. Continua, pode continuar, senhora. Inicia-se com a separação dos centrômeros, separação das cromátides irmãs, passam a ser chamadas de cromossomos irmãos. Ok, continua. Cromossomos irmãos são encaminhados para os polos opostos da célula. Segregação ou separação dos dois conjuntos idênticos de cromossomos. Certinho. Então, aquela estrutura que nós tínhamos em formato de X, ela vai voltar a ter uma estrutura, voltar sempre a ter estrutura em formato de Y. Então, tem aqui uma cromática, né? A fibra do fuso está aqui associada ao, como é que é o nome dessa estrutura proteica, desse complexo proteico no meio do siné? Travou no siné, siné o quê? Centríolo, centrossomo, está emitindo uma fibra do fuso e quando se ligando no meio do cromossomo do complexo proteico que se chama cinetocoro. Do outro lado também tem, né, lá, ó, centríolo, centrossomos. Aí eles vão encurtando aqui na base, ó, e vão fazendo um arraste. Portanto, separação das cromátides irmãs. Isso aqui vai ser o que define, muito bem definidinho, a mitose em relação à meiose. Então, cada cromátide irmã vai ser separada e como vai formar cada célula. Então, migrando aqui, então, os polos opostos das células. Início da anáfase quase na telófase. Para que assim a gente desencadeie o quê? A telófase. A senhora pode ler para nós? Reorganização do núcleo e da carga beta. Pausa. Na telófase, então, temos marcadamente isso. A formação, novamente, do núcleo e continua. Descondensação dos cromossomos. Desaparecimento do cinetocoro. Suas fibras e suas fibras polares.
essas fibras aqui vão despolimerizar e vão ficar os microtúbulos todos dispersos no citoplasma para uma posterior divisão. Termina a divisão no núcleo carbocinese. Citocinese sem divisão do citoplasma fora para. Certo. A divisão da célula animal, das nossas células, ocorre de maneira centrípeta. O que é centrípeto? O pessoal lá da física da quinta série lá com o time de Jair. Qual que é o contrário de centrípeto? Não? A senhora é boa de volante? Dirige bem? Não, a senhora é perfeita demonstração do que eu fiz aqui agora. A senhora está lá na Ferrari, a senhora lá no Lamborghini, na autoestrada, de repente chega assim uma curva muito acentuada, você não viu a curva. Ou seja, é uma força centrífuga. Está saindo do centro para baixo. Okay? Mas aí, você tem cara de que é bom de volante, né? Você é bom de volante? Quem aqui que é bom de volante aqui? Eu sou o Tom. O senhor é top? Então, nessa situação, a senhora faria o quê, mulher? A curva, né? Quem vai fazer Nessa essa situação eu tenho que fazer a curva. Tá vendo? Essa aí também é passar reto. O que você faz? O acelerador não pode frear. Exatamente. Olha. Para a pessoa capotar, só basta frear. E aí capota. o volante gira. Ou se você deixar o carro na banguela, a força centrífuga age. Só que aí, quando você chega na curva, é interessante que você, no ápice da curva, você mete o pé no acelerador. Por quê? Para gerar uma força centrípeta da roda com o chão. Então, é da margem para o centro, centrípeto, centrífugo. Mas qualquer tipo desse um carro mais alto também pode, ok? Ok. Tá bom. Mas a aula de genética. Na aula de carro eu vou ensinar isso para vocês a respeito, tá? Então, fases da mitose, também resumidinho para vocês verem ali, ó, que legal, ó, prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. E nessa animação, olha que bonitinha a animação para vocês, ó. Ó, idéfase para prófase, formação dos cromossomos, tiraram uma característica, os centrossomos estão migrando para os polos da célula, metáfase, agora anáfase, e por fim, pela força formação de outros núcleos na telófase e pela força centrípeta de divisão, a gente tem a divisão da célula bonitinha. Então vocês têm tudo aí, ó. Separou os cromátidos irmãs, né? Acabou o quê? Acabou de começar. E tu vai direto? Vai acabar mais Vixe cedo? Maria. Não, eu não tenho direito, o coordenador me proibiu terminantemente de fazer isso. Eu só vou fechar a mitose aqui e já vai entrar na meiose. Então, Não vai ter A gente vai sair. vai ter intervalo. Vocês podem esperar tudo isso, só para eu finalizar. E ó, a nível de velocidade, eu falei para vocês que as células animais, elas têm a mitose centrípeta na hora de dividir a célula. No caso das células vegetais, ao contrário, a força é centrífuga. Por quê? Está aqui dividindo, tá? Ela começa a gerar de dentro para fora a parede celular e forma células novas. Só para nível de curiosidade mesmo. Citocinese, a gente consegue ver ali, ó, centrífuga e centrípeta. Aí vocês estão liberados agora então, tá? Ainda vamos falar de cromossomos agora e vamos pro vocês estejam de volta, são 20h30, estejam de volta às 20h35, tá?